4 e versículo 5. Amém? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e versículo 5. A palavra de Deus diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. Amém? Peço a você que estenda suas mãos em minha direção, ore por mim para que o Espírito do Senhor me use nessa noite. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua poderosa e bendita palavra. Pedimos ao Senhor que teu Espírito Santo possa falar poderosamente ao nosso coração nessa noite, Pai. Que pela tua palavra nós sejamos ministrados, que pela tua palavra nós sejamos libertos, que pela tua palavra nós sejamos curados, Pai. Pai, eu te peço, fala ao nosso coração nessa noite, descortina a revelação da tua palavra diante de nós, joga por terra toda ação do mal, e que nós sejamos poderosamente ministrados pelo Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, para a tua glória e para a tua honra. Amém. Amém. Como é que nós podemos vencer a batalha em nossa mente? A batalha espiritual, ela começa na mente. E é preciso compreender que a nossa mente é um campo de batalha. E o nosso inimigo sabe que se ele conquistar a nossa mente, ele consegue conquistar o território de toda a nossa vida. Então a sua mente é um campo de batalha. Eu costumo dizer que o maior campo de batalha que existe é exatamente a mente, não é? Porque o nosso adversário sabe que se ele consegue conquistar esse campo da mente, ele consegue dominar todo o teu ser, toda a tua vida, todas as tuas ações. Por isso ele procura atacar a nossa mente com pensamentos que são contrários à palavra de Deus e que são contrários à vontade de Deus para nós. Então ele tenta implantar em nossa mente pensamentos contrários à palavra, contrários à vontade de Deus, não é? E muitas vezes, como já falei, esses pensamentos vêm como em primeira pessoa, para que nós possamos acreditar que são pensamentos nossos, mas na verdade não são. São pensamentos invasores, são pensamentos que o inimigo lança como um ataque, como uma bomba maligna do inferno, para nos controlar, para nos dominar, para nos fazer pensar como o mundo pensa, para nos fazer acreditar que nós não somos aquilo que Deus diz que nós somos, que nós não somos aquilo que Deus nos criou para ser. Então são pensamentos que são enganosos, são pensamentos que são sofismas, como a Bíblia nos ensina. Então são ataques do inimigo. As nossas ações, os nossos comportamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos e até mesmo o nosso caráter são profundamente afetados pelos tipos de pensamentos que nós temos. Então todos os pensamentos que você tem afetam as suas ações, todos os pensamentos que você tem afetam as tuas emoções, afetam os teus sentimentos, afetam até mesmo o seu caráter. Então a Bíblia nos ensina que nós precisamos ter cuidado com o tipo de pensamentos que nós temos, porque toda a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. A Bíblia nos fala sobre isso em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Por isso é tão importante, queridos, que nós tenhamos cuidado com os nossos pensamentos e que nós possamos submeter cada um dos nossos pensamentos à obediência a Cristo. Cada pensamento que nós tivermos precisa ser submetido à obediência a Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus precisa ser o Senhor também de nossos pensamentos. Ele tem que ser o Senhor de nossos pensamentos, nossa mente. Então cada pensamento que subir à nossa mente, nós precisamos submetê-los à obediência a Cristo, à obediência ao senhorio de Cristo. E a palavra de Deus nos ensina, por meio de princípios poderosos, como é possível vencer a batalha em nossa mente. De que maneira nós podemos vencer a batalha em nossa mente? Então muitas vezes em batalhas em nossas mentes, em relação à ansiedade, em relação a medo. Então nós precisamos vencer pensamentos de ansiedade e pensamentos de medo. E como é que nós vamos vencer esses tipos de pensamentos? Nós iremos vencê-los pela palavra de Deus. Olha o que Jesus nos fala em Mateus capítulo 6, versículo de número 25 até o 34. Nesse texto que Jesus falou há mais de 20 séculos atrás, há mais de 2000 anos atrás, é um texto que parece tão atual como o jornal que a gente lê hoje.
Porque há mais de 2000 anos atrás, Jesus já falava sobre os perigos da ansiedade. E você sabe que esse é um dos pensamentos que o diabo tenta nos atacar. Pensamentos de ansiedade, pensamentos de medo quanto ao futuro. E como é que nós podemos vencer esses pensamentos? Por meio da palavra. E olha o que Jesus disse, Mateus capítulo 6, versículo 25, ele diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Então Jesus está dizendo, não se preocupe com relação à vida de vocês. E ele coloca aqui 3 necessidades básicas. Ele coloca aqui 3 necessidades essenciais, que as pessoas da época de Jesus estavam extremamente preocupadas com essas 3 necessidades essenciais. Hoje o homem moderno está muito mais preocupado do que além de comer, beber e vestir. Mas no tempo de Jesus, na sociedade de Jesus, a grande massa, a grande maioria das pessoas estava preocupada exatamente com o que comer, com o que beber e com o que vestir. Porque eles não tinham nenhuma segurança quanto a essas coisas, do ponto de vista humano e social, a não ser aqueles que eram mais ricos, os mais abastados. Mas o povo geral não tinha nenhuma segurança com relação a essas coisas. E aí Jesus disse, não se preocupe com suas próprias vidas. Não se preocupe com aquilo que vocês vão comer. Não se preocupe com aquilo que vocês vão beber, não aquilo que vocês vão vestir. E aí Jesus dá um motivo. Ele diz assim, no verso 26, não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo não é mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Jesus está dizendo, olha, vocês não precisam se preocupar, porque assim como o Pai alimenta as aves, elas não se preocupam em juntar em celeiros, elas não se preocupam em juntar em depósitos, mas todos os dias o Pai Celestial provê o alimento para as aves, Ele vai prover o alimento para vocês. Não se preocupe com estas coisas. Por quê? Porque a vida é mais importante do que a comida. Se Deus já lhe deu a vida, Ele vai lhe dar a comida para manter a vida, para sustento da vida. Ele diz mais, o corpo, o seu corpo é mais importante do que as roupas que você veste. Se Jesus já lhe deu o seu corpo como um presente dele, como um presente da graça, Ele também vai lhe dar as roupas que você precisa para cobrir o corpo, para proteger o seu corpo, para agasalhar o seu corpo no tempo frio e para guardar o seu corpo. Então Ele diz, assim como o Pai alimenta as aves, Ele vai alimentar vocês. Não tem vocês muito mais valor do que elas, do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Jesus está dizendo, olha, vocês têm muito mais valor do que as aves. Vocês são muito mais importantes para Deus do que os pássaros. Vocês são muito mais importantes para Deus do que as plantas. Assim como Deus alimenta as aves, os pardais, os pássaros, Ele vai alimentar vocês muito mais, porque para Deus vocês são mais importantes do que as aves. Para Deus vocês são muito mais importantes do que qualquer animal, do que qualquer outro ser criado na natureza. Vocês são mais importantes para Deus. Ele continua dizendo, por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Jesus está dizendo que assim como Ele veste de beleza as flores do campo. Pense numa rosa, pense numa margarida, pense numa violeta, ou qualquer outra flor da sua preferência, ou da preferência da sua esposa, ou da preferência da sua mãe. Pense em qualquer flor que você acha linda, que você admira. A Bíblia diz que Deus veste as flores com tanta beleza, com tanta formosura, com tanta graça, ainda que elas sejam tão frágeis, ainda que elas sejam de tão pouca duração, ainda que elas não durem tanto, e Deus as veste assim de beleza e esplendor. E a Bíblia diz que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, com toda a sua pompa e riqueza, podendo se vestir com a roupa da realeza, nem mesmo Salomão era capaz de vestir-se com tanta beleza, como as mais simples flores, como as mais belas flores do campo que Deus criou, que hoje existe e amanhã está murcha e amanhã é lançado no forno. Então Ele está dizendo para mim e para você, assim como Deus veste de beleza as flores, Ele vai nos vestir também. Amém? Ele vai nos vestir também com a sua beleza, com o seu esplendor e com a sua glória e com as roupas que o nosso corpo precisa.
Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então não se preocupe, não fique perguntando como é que eu vou comer, como é que eu vou beber, como é que eu vou me vestir, com que dinheiro eu vou pagar aquele cheque, com que dinheiro eu vou cobrir aquela conta, como eu vou me virar, como eu vou ter a provisão para a minha vida. Não se preocupem com essas coisas, pois os pagãos, aqueles que não temem a Deus, aqueles que não confiam em Deus, aqueles que não têm o Senhor como a sua fonte, aqueles que não têm o Senhor como aquele que lhes provê, é que eles que se preocupam com estas coisas, é eles que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam de cada uma delas. Agora olha o segredo que Jesus nos dá, no versículo 33, Mateus 6,33, ele diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O que o Senhor está nos dizendo? Se você e eu priorizarmos o reino de Deus, se nós fizermos do reino de Deus o primeiro lugar em nossas vidas, se nós buscarmos a Deus e o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, Ele vai nos acrescentar tudo que nós precisamos. Você terá tudo que você precisa para sobreviver, para viver uma vida plena, abençoada e abundante. Foi o Senhor Jesus que nos disse em sua palavra, em João 10:10, que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Ele, Cristo Jesus, veio para nos dar vida abundante, vida plena, vida com paz, vida com alegria, vida com contentamento. A Bíblia diz que o contentamento é uma bênção do Senhor, viver contente é uma bênção do Senhor, aprender a viver contente é uma bênção do Senhor. E Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Isso é maravilhoso, quando você aprende a bênção de estar alegre, a bênção de viver contente, independente das circunstâncias, porque você tem o Senhor como a sua fonte. A sua fonte não é o seu trabalho, a sua fonte não é o governo, não é o Estado, a sua fonte é o Senhor. Ele é a sua fonte hoje, e Ele vai ser a sua fonte amanhã, e Ele vai ser a sua fonte no futuro. Ele será sempre a sua fonte, e nós precisamos entender que Ele é a nossa fonte. Amém, queridos? O Senhor é a nossa fonte. Por isso a Bíblia diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus, busque em primeiro lugar a vontade de Deus, busque em primeiro lugar a Deus e o seu reino. E se você buscar o Senhor em primeiro lugar, se você colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Tudo que você precisa lhe será acrescentado, mas primeiro precisa ser o reino de Deus. Aleluia. E aí Jesus termina no versículo 34 dizendo assim: portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Cada dia tem o seu mal, o seu problema, a sua adversidade, sua luta, sua batalha. Jesus disse: não precisa se preocupar com o dia de amanhã. Não se preocupe com o amanhã. O amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal, ou seja, a sua própria adversidade. Então aqui nesse texto, Jesus nos ensina como lidar com pensamentos de ansiedade. Aqui nesse texto, Jesus nos ensina como vencer pensamentos de medo em relação ao futuro. Pensamentos de medo: meu Deus, o que será de mim amanhã? Meu Deus, o que será de mim o mês que vem, o ano que vem? Meu Deus, o que será de nós o ano que vem? Meu Deus, o que será de nós a semana que vem? Aqui nesse texto, Jesus está dizendo para nós: não se preocupem. Basta cada dia o seu próprio mal. Viva cada dia. E cada dia que você viver, viva na dependência do Senhor. Cada dia que você viver, viva buscando o Senhor. Cada dia que você viver, viva fazendo do Senhor a sua fonte de paz, de alegria, de provisão, de socorro, de segurança, de perdão, de salvação, de bem-estar. Que o Senhor e somente Ele seja sempre a sua fonte. Diga amém se você está entendendo. Diga aleluia. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7,
também nos ensina o segredo para lidarmos com pensamentos de ansiedade e com pensamentos de medo. Olha o que Paulo nos diz. Ele nos aconselha da mesma forma, dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma, por nada, absolutamente nada. Não andem ansiosos, não vivam ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então o que Paulo está nos ensinando? Paulo está dizendo: olha, em vez de você se preocupar, em vez de você viver preocupado, em vez de você andar preocupado, observe que Paulo usa aqui o verbo andar como sinônimo de estilo de vida. Uma coisa é você ficar um dia preocupado com alguma coisa, ansioso, mas tem pessoas que andam ansiosos, tem pessoas que fazem da ansiedade o estilo de suas vidas, tem pessoas que fazem da ansiedade, do medo, o estilo em que vivem, o estilo em que andam, o estilo em que se movem. E Paulo está dizendo: não andem ansiosos por nada, por coisa alguma, mas em vez de andar ansiosos, orem e supliquem a Deus com ações de graças, apresente a Deus seus pedidos. O que está deixando você ansioso? Por que você está preocupado? Você está preocupado porque tem um cheque alto para pagar? Você está preocupado com a sua empresa? Você está preocupado com a sua família, com o seu casamento? Você está preocupado com um filho seu que está lhe dando uma dor de cabeça? Você está preocupado com a sua universidade, com a sua faculdade? O que está deixando você preocupado? O que está tirando a sua paz? Paulo disse: em vez de se preocupar, ore sobre isso. Em vez de se preocupar, apresente esse motivo de ansiedade, de preocupação diante de Deus. Ore a Deus, suplique a Deus, suplique o favor dEle e apresente isso, essas orações e súplicas com ações de graças. Ao mesmo tempo que você ora, você rende graças a Deus. Senhor, eu te louvo, porque eu sei que Tu és o meu provedor. Senhor, eu te louvo, porque eu sei que ainda que eu andar pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Senhor, eu te louvo, porque eu sei que Tu és o meu médico, e essa enfermidade não vai permanecer no meu corpo. Senhor, eu te louvo, porque eu sei que a minha casa está edificada sobre a rocha, e nenhuma tempestade, nenhum vendaval vai derrubar a minha casa. Senhor, eu te rendo graças, porque eu sei que o Senhor é o meu provedor, Tu és a minha fonte de provisão. Então você vai apresentar a Deus as suas orações, e ao mesmo tempo você rende graças, porque você crê exatamente naquilo que a palavra de Deus está dizendo, e você crê que Deus tem o melhor para a sua vida. Diga amém, diga glória a Deus, se você está entendendo. E aí, qual é o resultado disso? Qual é o resultado quando você apresenta a Deus aquilo que te preocupa, aquilo que te deixa ansioso, com oração e com ações de graças? A Bíblia diz que o resultado é: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. É isso que vai acontecer. Filipenses 4, 6 e 7. A paz de Deus. Então você chega diante do Senhor e você derrama o seu coração, e você apresenta a Deus aquilo que está te preocupando, e você apresenta a Deus aquilo que está te deixando ansioso. Você vence aqueles pensamentos de ansiedade em oração. E o resultado, quando você levanta daquele momento de oração, você experimenta paz. Talvez a circunstância não mudou de imediato. Talvez você olhe em volta e a circunstância ainda está lá, mas você tem uma paz no seu coração. Você recebe uma serenidade dentro de você. Você recebe uma tranquilidade dentro de você. E você levanta daquele momento de oração, uma simples oração, como de uma criança, e você levanta daquele momento com o seu coração cheio de paz. E Paulo diz que essa paz é uma paz que excede todo entendimento, é uma paz que ultrapassa todo entendimento. Por quê? Porque ninguém consegue entender como é que você, passando pelo que está passando, tem paz. Elas não conseguem entender. As pessoas perguntam: como é que você está conseguindo ter paz no meio dessa turbulência toda que você está vivendo? Porque essa paz, ela vem de Jesus Cristo.
Essa paz vem do Senhor Jesus. Essa paz não depende das circunstâncias externas. Essa paz vem do Senhor para a sua vida, para o seu coração. Amém? Então aprenda a confiar no Senhor. É assim que a gente vai vencendo pensamentos de medo e pensamentos de ansiedade. Você precisa crer que Deus preparou um futuro para você. Amém? Diga assim: Deus preparou um futuro glorioso para mim. Então você precisa crer que Deus preparou um futuro para você. Olha o que a Bíblia nos fala em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, 11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Diga amém, eu recebo. O Senhor está dizendo: eu tenho planos para você. Qual é o plano de Deus para você? Planos de fazer você prosperar. Prosperar em todas as áreas da sua vida, prosperar nos seus sentimentos, prosperar no seu casamento, prosperar na sua vida financeira, prosperar na sua vida espiritual, prosperar nos teus estudos, prosperar nos teus relacionamentos, prosperar na tua vida social, prosperar na tua profissão, prosperar nos teus negócios, prosperar no teu relacionamento com Deus, prosperar em cada área da sua vida. Ele está dizendo: eu tenho planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança, planos de lhes dar um futuro. É isso que o Senhor está prometendo. Então você precisa crer que o Senhor, Ele tem um futuro glorioso para a sua vida. Diga amém. A Bíblia nos fala que Raabe, ela recebeu um novo futuro do Senhor, porque ela aprendeu a honrar a Deus. Em Josué capítulo 2 fala sobre isso. Ela era uma prostituta, mas ela creu no Senhor. Ela ouviu falar das grandezas de Deus, do Deus que havia aberto o mar vermelho, do Deus que havia operado milagres para libertar o povo de Israel. Ela ouviu as notícias do grande Deus que libertou Israel, e aquilo gerou fé no coração de Raabe. E quando os espias foram enviados a Jericó, a Bíblia diz que ela acolheu os espias, e ela disse para os espias: olha, eu ouvi falar do Deus de vocês, eu ouvi falar do grande Deus, e eu sei que esse grande Deus vai entregar essa cidade na mão de vocês, e eu peço a vocês que quando isso acontecer, vocês protejam a minha família. Ela creu no Senhor, ela honrou o Senhor quando guardou os espiões do Senhor ali na casa dela, e por causa disso, a Bíblia diz que Deus deu a ela um futuro. Aquela mulher que era simplesmente uma prostituta ali em Jericó, ela se tornou uma mulher que fez parte da genealogia de Jesus. Ela se tornou uma mulher que se casou com um homem de Deus, com um dos filhos de Israel, porque Deus deu a ela um futuro e Deus deu a ela uma esperança. Apesar do passado dela ser um passado em que as pessoas a ridicularizavam por causa da sua vida, da vida que ela levava, ela agora tinha um futuro, ela tinha uma esperança, porque ela decidiu honrar o Senhor. Quando nós aprendemos a honrar o Senhor nos dá um futuro. Então nós podemos aprender a vencer pensamentos de ansiedade e medo, mas também precisamos vencer pensamentos de baixa autoestima. O diabo está sempre querendo nos colocar para baixo, nos puxar para baixo. Como eu já disse, muitas vezes ele usa pessoas, muitas vezes pessoas próximas a nós, pessoas próximas da nossa realidade de família. Pode usar um pai, uma mãe, pode usar um marido, uma esposa, pode usar um colega de escola, um colega de trabalho, um colega de faculdade, pode usar pessoas muito próximas a nós, pessoas a quem nós amamos, e talvez pessoas que estão feridas e querem nos ferir também, e querem nos levar para baixo, e quer colocar sobre nós um estigma e um rótulo de maldição, um rótulo negativo, para que a nossa autoestima seja lá embaixo. Mas a Bíblia nos ensina que nós precisamos crer que nós somos uma obra de arte de Deus. Nós fomos criados pelo próprio Deus. A Bíblia nos fala assim em Efésios 2:10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras,
as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Efésios 2:10. Somos criação de Deus. A revista atualizada diz: somos feituras de Deus, feituras dele. E essa palavra criação ou feitura no original é poema. Nós somos um poema de Deus, nós somos uma obra de arte de Deus. Então nós precisamos crer nisso, queridos. Independente das pessoas que talvez sejam usadas pelo mal para tentar nos colocar para baixo, para tentar destruir a nossa autoestima, destruir o nosso senso de valor, o nosso senso de dignidade, nós precisamos olhar para nós e crer que nós somos imagem e semelhança do Criador, crer que nós somos filhos e filhas de Deus, crer que nós somos, como diz a Bíblia, um poema de Deus, nós somos uma criação de Deus, nós somos feituras dele, criado pelas suas próprias mãos. Deus desenhou você, Deus planejou você, Deus sonhou com você. Cada parte do teu ser, a tua personalidade, o teu temperamento, a tua cor da pele, a cor dos teus olhos, a cor do teu cabelo, o formato do teu cabelo, tudo isso foi desenhado por Deus para cumprir um propósito, para a glória dele. Amém? Você tem a personalidade que Deus te deu, você tem o temperamento que Deus te deu, você tem a cor da pele, a cor dos olhos, a cor do cabelo que Deus te deu, você tem a personalidade que o Senhor te deu. Claro que por causa da queda nós não somos perfeitos, o nosso caráter também foi deformado com a queda, por isso Jesus veio para nos resgatar, para nos salvar. E à medida que nós andamos com Jesus Cristo, depois de salvos em Jesus, a Bíblia diz que Ele vai restaurando o nosso caráter, vai lapidando o nosso caráter pela palavra de Deus. Mas nós precisamos entender que nós somos uma obra-prima de Deus, nós somos uma obra de arte de Deus. Então não deixe que ninguém lance você para baixo. Diga amém se você está entendendo. Terceiro, a gente precisa vencer os pensamentos que nos prendem ao passado. Nós precisamos vencer pensamentos que nos prendem ao passado. Olha o que Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Paulo diz assim: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo está nos ensinando? Ele está dizendo: eu faço uma coisa. O que eu faço? Eu esqueço-me das coisas que ficaram para trás. Nós não podemos permitir que os pensamentos nos escravizem ao nosso passado. Há dois acontecimentos que podem nos escravizar no passado: acontecimentos bons, pessoas que viveram uma boa história em alguma área da sua vida em um determinado tempo. Às vezes esses pensamentos bons prendem tanto a pessoa no passado que ela não tem mais disposição para viver o novo do futuro, e ela fica presa a um saudosismo de coisas boas que lhe aconteceram no passado. Podemos lembrar do passado, claro que podemos, mas não podemos ficar presos a ele, porque Deus tem um presente e um futuro glorioso para nós. Então nós precisamos vencer os pensamentos que nos aprisionam no passado. Mas por outro lado, há outras pessoas que estão presas a pensamentos de tragédias, a pensamentos de traumas, a pensamentos de feridas, a pensamentos de dores que lhe aconteceram no passado, pensamentos de culpa, pensamentos que aprisionam a pessoa em um sentimento de culpa, de coisas que ela fez, de erros que cometeu, de pecados que cometeu no passado. Ela fica ruminando dentro dela um sentimento de culpa, um pensamento preso ao passado, que impede a pessoa de avançar para coisas grandes que Deus tem. Olha, a Bíblia nos fala do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi alguém que perseguiu a igreja. O apóstolo Paulo chegou a participar do assassinato de Estevão. O apóstolo Paulo foi um homem muito zeloso religiosamente, e no seu zelo religioso,
ele fez coisas terríveis, ele fez atrocidades, coisas que ele não se orgulhava depois que ele se converteu a Jesus. Mas Paulo não ficou remoendo o seu passado, porque se ele ficasse remoendo o seu passado, isso impediria ele de avançar para coisas grandes que Deus tinha para a vida dele, porque Deus queria usar o apóstolo Paulo para coisas grandiosas. Deus queria usar o apóstolo Paulo para ser um dos maiores apóstolos do Novo Testamento, aquele que escreveu a maior porção do Novo Testamento. 13 epístolas do Novo Testamento foram escritas pelo apóstolo Paulo. A influência do apóstolo Paulo, principalmente no nosso meio ocidental, foi extraordinária. A influência do apóstolo Paulo é vista até hoje. Mas se Paulo ficasse preso ao seu passado, se ele ficasse dizendo para si mesmo: olha, eu não posso ser usado por Deus porque eu persegui a igreja, eu não posso ser usado por Deus porque eu participei do assassinato de Estevão, eu não posso ser usado por Deus porque eu fiz coisas terríveis no meu passado. Não, Paulo aprendeu que ele estava perdoado. Paulo aprendeu que o sangue de Jesus Cristo é maior do que os seus pecados. Paulo aprendeu que o sangue de Jesus Cristo é maior do que os seus erros. Paulo aprendeu que o sangue de Jesus Cristo lhe purifica de todo pecado. Por isso Paulo pode dizer ousadamente aqui nesse texto: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que estão adiante. Ele está dizendo: olha, tudo que passou ficou para trás, eu agora estou avançando para aquelas que estão adiante. Paulo sabia que ele precisava vencer todo pensamento que o prendia ao passado. Paulo sabia que ele precisava vencer todo pensamento que o escravizava ao passado. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã: não importa como foi o teu passado, se foi um passado difícil ou se foi um passado glorioso, se foi um passado que você se envergonha até de lembrar dele, ou se foi um passado que te traz boas lembranças. Você pode lembrar do teu passado, sim, para aprendizado, para experiências, mas você não pode ficar preso ao seu passado. Há coisas maiores que Deus tem para a sua vida. Deus quer te usar, Deus quer te abençoar, Deus quer fazer coisas maiores ainda no seu futuro, e você tem que se desvencilhar do seu passado para viver o novo de Deus. Amém? Amém, gente? Não é que você vai ficar perder a sua memória, ficar com amnésia. Não, você vai lembrar do seu passado para testemunhar, para lembrar de coisas boas com boas memórias, ou para lembrar de coisas ruins com aprendizado, com experiências que você aprendeu. Mas você não vai ficar escravizado ao passado, você não vai ficar preso ao passado, porque Deus tem um futuro de glória para você, Deus tem um futuro abençoado para você. Por isso Paulo diz: esquece das coisas que ficaram para trás, avança para aquelas que estão adiante. Ele diz: eu prossigo para o alvo. Eu estou prosseguindo para o alvo, eu tenho um alvo, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo. Qual é o meu objetivo? Eu quero ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu quero ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É isso que eu quero. Tem um prêmio me esperando, tem uma coroa me esperando. Eu vou vencer todos os obstáculos, eu vou vencer todas as adversidades, e pela graça de Deus eu vou chegar e vou alcançar o prêmio que Deus tem para mim, a recompensa que Deus tem para mim. Eu não vou ficar preso ao passado, eu não vou ficar detido ao passado, eu vou avançar para coisas gloriosas que Deus tem para a minha vida. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, Deus tem um prêmio para você, Deus tem uma coroa para você, Deus tem uma recompensa para você, e você precisa esquecer das coisas que ficaram para trás e avançar para aquelas que estão adiante de você. Não fique preso ao seu passado, não fique limitado ao seu passado, não fique preso a pensamentos que te aprisionam ao passado. Vence esses pensamentos, crendo que há coisas gloriosas de Deus para a sua vida. Diga amém, diga aleluia. Olha o que a Bíblia nos fala em Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24. Paulo diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar. Ele está dizendo: olha, vocês tinham uma maneira de viver antiga, mas agora vocês são uma nova pessoa, vocês são uma nova criatura em Cristo Jesus, vocês são novas pessoas em Cristo Jesus, uma nova criação em Cristo Jesus. Então vocês precisam se despir deste velho homem, ou dessa velha natureza. Vocês precisam tirar essa roupa
da velha natureza que vocês vestiam antes, no passado de vocês. Vocês precisam se despir dessa velha natureza, que se corrompe por desejos enganosos. E vocês precisam renovar o modo de pensar. Renovem o modo de pensar. E aí ele continua: e vocês precisam se revestir do novo homem, dessa nova natureza, criada para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Se vistam dessa nova natureza. Vocês estão em uma nova vida. Vocês são uma nova criatura. Vocês receberam um novo nome. Vocês receberam uma nova identidade. Não fique se vestindo do homem do passado, do velho homem do passado, não. Se vistam do novo homem, da nova natureza, que é proveniente de Deus e que vive em justiça e em santidade. Amém? E quarto e último, nós precisamos vencer pensamentos antigos pela renovação da nossa mente. Como é que a gente vence pensamentos antigos? Renovando a nossa mente. Renovando a nossa mente. Olha o que a palavra de Deus diz. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está nos ensinando aqui, queridos? Não se amoldem. O que é se amoldar? É você usar o molde do mundo para modelar a sua vida, para moldar a sua vida. A João Ferreira de Almeida, a versão João Ferreira de Almeida diz assim: não vos conformeis com este mundo. E o que é conformar é a mesma coisa, é usar a forma do mundo para padronizar a sua vida. O mundo quer que você seja amoldado pelos seus padrões. O mundo quer que você pense como ele pensa. O mundo quer que você enxergue a vida pela cosmovisão dele, pela lente dele. Ele quer que você seja moldado pelo seu padrão. Mas Paulo está dizendo aqui pelo Espírito Santo: não permitam que o mundo molde vocês. Não permita que o mundo modele vocês. Não permita que o mundo formate vocês. A forma que você pensa, a forma que você se comporta, a forma que você age, a forma que você sente, não pode ser padronizada pelo mundo. Aí ele diz: mas transformem-se pela renovação da sua mente. Em vez de se padronizar ao mundo, em vez de ser uma marionete do mundo, em vez de ser uma fabricação em série do mundo, uma massa de manipulação do mundo, ele está dizendo: olha, permita que a mente de você seja transformada pela renovação, que você experimente uma renovação da mente tão poderosa que seja capaz de transformar vocês, uma renovação da sua forma de pensar tão extraordinária que seja capaz de mudar vocês, uma mudança de dentro para fora. E aí ele está dizendo: olha, se vocês fizerem isso, se vocês não se conformarem com este mundo, se vocês tiverem sua mente renovada, vocês serão capazes, vocês estarão habilitados a experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o que Paulo está dizendo? Que tem uma vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Deus tem uma vontade para a sua vida. Deus quer que a vontade dele se cumpra na sua vida. E a Bíblia diz que a vontade de Deus para você, ela é boa. A vontade de Deus para você, ela é perfeita, ela é agradável. Mas você só vai poder experimentar essa vontade de Deus se você transformar a sua mente pela renovação. Amém, gente? Agora vem a pergunta: como é que eu renovo a minha mente? Como é que eu renovo a minha mente? Eu renovo a minha mente pela meditação na palavra de Deus. Quanto mais você medita na palavra de Deus, mais a sua mente vai sendo renovada. Porque a mente, querido, a palavra de Deus, amados, é a revelação dos pensamentos de Deus. Diga comigo: a palavra de Deus é a revelação dos pensamentos de Deus. Ou seja, quando eu medito na palavra de Deus,
eu estou meditando nos pensamentos de Deus, e eu estou absorvendo esses pensamentos, eu estou absorvendo para dentro de mim esses pensamentos. Por isso, quando eu medito na palavra, eu sou transformado em minha mente. Colossenses 3,16, a Bíblia diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Colossenses 3,16. Não é um pouquinho, mas muito. Ele continua. Salmo capítulo 1, versículo 1 e 2. Versículo 2 e 3, perdão. Eu digitei errado. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Salmo capítulo 1, versículo 2 e 3. Eu coloquei 1 e 2, mas é 2 e 3. Então a Bíblia diz: se você meditar na palavra de dia e de noite, ter prazer em meditar na palavra, você vai ser a tua mente transformada, você vai prosperar em tudo que você faz, você vai ser abençoado em tudo que você fizer. Olha que coisa linda e tremenda. A Bíblia nos diz mais, lá em Josué capítulo 1, versículo 8, diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite. Meditar nas palavras de Deus de dia e de noite. Para quê? Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Observe, queridos, como meditar na palavra de Deus. Observe como meditar na palavra de Deus é um caminho para prosperarmos. Tanto em Salmo diz isso, que se você medita, se você criar o hábito de meditar na palavra de Deus de dia e de noite, você vai prosperar em tudo que fizer, você vai ser como árvore frutífera plantada à corrente de águas. Aqui também em Josué 1,8 diz que se você meditar na palavra de Deus de dia e de noite, você vai prosperar em todos os seus caminhos, e você será bem sucedido. E aí ele termina a promessa dizendo o seguinte, versículo 9: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Há alguém que pode receber essa palavra aqui? Diga amém. Ele está dizendo: não lhe ordenei eu, não foi eu que te ordenei. Seja forte e corajoso, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Então, meus amados, nós aprendemos essa noite a vencer os pensamentos de ansiedade, a vencer pensamentos de medo, a vencer pensamentos que nos aprisionam ao passado, a vencer pensamentos antigos pela renovação da palavra em nossa vida. Nós entendemos que a nossa mente é o maior campo de batalha, e você precisa crer e pensar de forma correta pela palavra de Deus. Começa a pensar de forma correta, começa a atrair a bênção do Senhor sobre a sua vida, pensando como a palavra de Deus pensa, pensando como a palavra de Deus orienta que você pense, e você verá coisas extraordinárias acontecendo na sua vida. Amém? Fique de pé, vamos orar no nome de Jesus, vamos clamar ao nosso Deus nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Levante suas mãos aos céus.